Atenção, pessoal do nono ano, vai começar mais uma aula de física. Preparem as folhas para fazer o resumo. E nossa aula hoje, embora envolva algumas fórmulas, a gente vai trabalhar muita teoria. Então é uma aula boa tanto para chamada oral, que eu vou fazer, obviamente, como também para vocês fazerem alguns apontamentos aí. Apontamentos estes que serão desenvolvidos de uma forma mais adequada, digamos, no ensino médio. Que são os princípios da hidrostática. Mas antes de tudo, o que é hidrostática? É o estudo dos corpos imersos em fluidos. É a estática dentro de um fluido. Professor, e o que é um fluido? Fluido são aqueles dois estados da matéria que podem fluir, que podem escoar, passar por um cano. Certo? São os líquidos e os gases. Então, repetindo, nós temos três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Esses dois últimos, ou seja, o estado líquido e o estado gasoso, a gente diz que é fluido. E quando o corpo está dentro de um fluido, ele fica sujeito a algumas forças, a algumas grandezas, a algumas leis e princípios que nós vamos estudar na aula de agora. Então, vamos prestar bastante atenção. Olha só, inicialmente nós vamos aqui para pressão mecânica, ou simplesmente pressão, certo? O que é pressão, gente? É a razão entre a força e a superfície, a área que você está aplicando. Como assim, professor? Pressão não é força, não? Não. Está dizendo aqui, ó. A pressão, prestem bem atenção aqui, a pressão ela depende da força, mas pressão e força são grandezas diferentes. Força é tudo aquilo capaz de colocar o corpo em movimento, capaz de deformar um corpo. A gente já viu, né? Capaz de realizar um trabalho. A gente viu aí ao longo dessas aulas de ciências. Ou de física, como queiram. O nono ano a gente chama de ciência, né? Então, pressão não é força. A pressão ela depende da força, obviamente. Quanto maior a força, maior a pressão. Só que pressão ela também depende de outra grandeza, que é área ou superfície. Então você está vendo aqui o A, mas pode aparecer um S também na fórmula, tanto faz, a questão de representação, como eu já falei para vocês. O que você tem que saber é interpretar, galera. Como assim interpretar, professor? Está na parte de baixo, quando está na parte de cima, eu já falei isso para vocês quando a gente estava vendo o cálculo, é diretamente proporcional. Isso quer dizer que quanto maior a força, maior a pressão e vice-versa. Por isso que a gente confunde muito força com pressão. Só que a pressão ela também depende da área. E quanto menor a área, maior a pressão. E vice-versa também. Porque são inversamente proporcionais. Ó. A área está aqui na parte de baixo. Professor, eu ainda não entendi. Vamos entender agora. Relacionando pressão e área. Né? Pressão e força todo mundo entendeu. Quanto mais você coloca uma força, maior está sendo a pressão. Se você empurra sua mão naquele travesseiro visco da NASA que deixa uma marca, quanto mais força você faz, maior a pressão. Agora, e pressão e área? Pressão e área ou superfície são inversamente proporcionais, gente. Então, quanto maior a área, menor é a pressão. É por isso que a base de um prédio tem que ser a maior possível. Os arquitetos e os engenheiros trabalham com isso. Então, quanto maior a área, menor a pressão. E a gente está vendo aqui a imagem de um bug, né, na areia. Por que o bug tem rodas largas? Porque quanto maior a área, menor a pressão. Por isso que o bug é mais indicado para terreno arenoso. Um bug, um tanque que tem aquelas esteiras. Ah, professor, por que o tanque tem esteira? Porque quanto maior a área, menor a pressão. O tanque é um meio de transporte muito pesado. A gente tem aqui, ó, snowshoe. Tradução, sapatos de neve. Um sapato que parece uma raquetezinha, você deve ter visto em filme, já que a gente aqui não tem neve. Por que os esquimós, ou o povo que anda na neve, anda com esses sapatos? Gente, a neve é igual a areia. Se você andar, você vai afundando na neve. Pode perceber nesses filmes que a gente costuma ver. Filme, série, já deve ter visto. Então, quanto maior a área, menor a pressão. Você aumenta a área do solado do sapato, usando essas raquetes, para diminuir a pressão, você afunda menos. Por que é que uma muriçoca com pernilongo chega na sua pele, pica e consegue furar? Se você colocar o dedo no seu braço, tentar apertar, não sei as mulheres que têm a unha afiada aí, mas os homens mesmo tentar apertar assim, ó, o seu braço, não vai conseguir.
furar. Mas chega uma muriçoca, um miserável da muriçoca, tem uma abelha, pica rapidinho, fura sua pele. Como é que isso acontece? A abelha é mais poderosa do que você? Não. É que a área de contato é bem pequenininha. Então, com isso, ela consegue exercer uma grande pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. Olha daqui, ó. Quanto menor a área, maior a pressão. Quanto maior a área, menor a pressão. Aquilo que eu falei no início. E por último, a explicação dessa tirinha que tem aqui, ó. O cara que está em pé, ele tem uma área de contato menor. Então, mesmo que ele tenha a mesma massa desse que está deitado, esse que está deitado pode até ser mais gordo, mas vai afundar de forma mais lenta, porque a área de contato dele é bem maior. Quanto maior a área, menor a pressão. Então, se você cair em areia movediça, deite-se. É uma dica, embora não tenha por aqui, né? Lógico. Quanto maior a área, menor a pressão e vice-versa. Aprendam isso. Isso é muito cobrado até ensino médio e vai ser cobrado de vocês, inclusive no Enem. Sou capaz de apostar também, quando vocês chegarem lá. Olha uma questão do Enem aqui pra gente. Acabei de falar dele. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje é a compactação do solo, certo? Devido ao imenso tráfego de máquinas. O solo fica muito compactado. Aí você já deve ter visto em biologia, em ciências, sei lá em que matéria aí, geografia, que o solo muito compactado, ele não fica tão aerado. Então fica um solo que assim, futuramente pode ficar um solo pobre de nutrientes. Ele precisa ser areado, ele precisa dar vazão à água. E o solo muito compactado é como se fosse o concreto, gente. Devido ao imenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, né? Máquinas que vão ajeitar lá o cultivo e tudo mais. Reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo, que o problema está nas máquinas, que são muito pesadas. Opa, tem um erro de português aqui, mas eu corrijo agora. Verbo ser, terceira pessoa do presente do indicativo é acentuado, certo? Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais... Eu quero evitar a compactação. Eu quero evitar que o peso das máquinas interfira, certo, no solo. Então, eu devo colocar pneus mais... Diminuir a pressão... Pneus mais largos. Muito bem, galera. Então, a resposta é a letra A de hambúrguer. Por favor, não concorde comigo, viu? Que A de hambúrguer é horrível. Mas é a letra A. Pressão hidrostática. Hidro vem de água. Falei para vocês que a gente vai estudar. Está estudando hidrostática. Está estudando os fluidos. Só que no nosso caso... Nossa física se resume ao estudo dos fluidos líquidos. Não vamos estudar gases. Raramente. A gente falou em gás quando estava vendo altitude. Foi uma introdução que a gente deu na parte dos planetas. Se você quiser voltar às aulas, está sempre aqui no canal. Dê uma olhadinha. Mas aqui a gente vai tratar mais de líquidos. Então, o que é uma pressão hidrostática? Diferentemente da pressão mecânica que você faz. É a pressão exercida por um fluido, eu já disse, gás ou líquido, sobre pontos em seu interior. Dentro do fluido, certo? Dentro do líquido tem pressão quando você mergulha numa piscina, quando você mergulha na praia. Professor, é por isso que o ouvido dói? Exatamente. Quanto mais profundo você vai, maior a pressão. A gente vai falar disso daqui a pouco. É por isso que o seu ouvido fica doendo. E você não deve mergulhar tão profundo sem nenhuma proteção. Depende basicamente da profundidade. Profundidade, galera, chamando a atenção para vocês aqui, ó. A gente não vai chamar de P, porque já é pressão, a gente vai chamar de H, porque a profundidade, na verdade, é a altura. Professor, e a altura é com H? Não é no português, mas no inglês é, e a maioria dos livros utiliza, então só por questão de costume. Se você quiser colocar A, coloque, mas só que vai ficar, quando você pegar um livro que tiver o H, você fica perdido, né? Então H é minha profundidade. Posso chamar. E de novo, questão de representação, você representa com a letra que você quiser. Pressão eu posso chamar de P, PR, PT, POT, PM, seja lá a letra que eu quiser. X, R, S, T, W, a letra que eu quiser. Altura ou profundidade, pode chamar também de P, PR, PO, H, altura AL, o que eu quiser. O que eu não posso errar é a unidade. Como eu já sempre chamo a atenção de vocês.
Por exemplo, Newton é N maiúsculo, metro M minúsculo. Isso eu não posso errar, as unidades. Mas a questão de representação são letras para ficar mais fácil a gente lembrar. Olha aí de novo. Então, ó, o que é a pressão hidrostática, diferentemente da pressão mecânica que a gente viu? Pressão mecânica eu tenho que ter uma força, né? Aqui também. Mas só que essa força é exercida pelo líquido, gente. O líquido está exercendo, ó, nesse corpo aqui, o líquido está exercendo força. E essa força aumenta com a altura. Quanto maior a altura, maior a pressão. Quanto maior a altura, maior a pressão. Aprendam isso. Quanto maior a altura, maior a pressão. No caso, quanto maior a altura, maior... Aliás, a gente chama de altura, eu chamei de altura H. Pode ser, a altura da coluna. Mas a gente chama no dia a dia de profundidade. Então, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Olha só a fórmula. A pressão, ela depende da densidade do líquido, que é representado por essa letra Mi, grega. Depende da gravidade. E como a gente não sai daqui do planeta, eu não preciso nem me preocupar com isso. Mi é a densidade do líquido, geralmente a água. Geralmente a gente considera 1. G é a gravidade, eu não vou sair do planeta. E é por isso que a gente diz, a pressão depende de quem, pessoal? Por exemplo, se eu estiver aqui no ponto A e vier para o ponto B, só uma pergunta aqui. Muda a densidade? Não. A densidade é a mesma. Muda a gravidade? Também não. Não saí do planeta Terra. Estou dentro d'água. Então, o que é que vai mudar? A diferença de altura, a diferença de profundidade. É por isso que, comumente, a gente diz, ó, tá aqui, ó, depende basicamente da profundidade ou basicamente da altura da coluna de um líquido, chamada pressão hidrostática. E com a pressão hidrostática, a gente aprende a ver algumas coisas aqui em relação a alturas e líquidos. Pequena pausa para um café. Por exemplo, por que é que o soro tem sempre que estar mais alto? Tem um nível X aqui, mais ou menos, que quem estuda enfermagem vai saber mais ou menos qual é a altura. Lógico que varia um pouco de uma pessoa para pessoa, mas não influencia muito. Mas, por exemplo, se a pessoa ficar de pé, como eu, vai interferir muito, né? Mas, geralmente, a pessoa sentada, então, a altura do soro é sempre a mesma. Mas por que, galera? Acabei de dizer. Porque quanto maior a altura, maior a pressão hidrostática. Caixa d'água, que tem até uma propagandazinha aqui, ó, tigre. Se não for tigre, devolvo. Vou riscar, que eu não estou ganhando nada de tigre aqui, fazer propaganda. Pronto, risquei. Mas é o seguinte, ó, a caixa d'água, ela, quanto mais alto, maior a pressão. Então, se a caixa d'água está fraca, painho, a caixa d'água aqui está pingando, coloca a caixa d'água mais alta e deixa ela sempre bem cheia. Que aí a pressão vai fazer, a pressão da água vai fazer com que chegue uma pressão boa aí no seu chuveiro, na sua ducha. Então, quanto mais alto estiver uma caixa d'água, inclusive da cidade, você pode olhar aqui na nossa cidade, tem uma praça que tem uma caixa d'água, então tem que ser bem alto. Se você coloca uma caixa d'água no chão, aí nem vai sair. Nem vai sair. Ah, mas eu tenho uma que sai. Precisa de motor. De forma natural não sai. Para a água sair de uma caixa d'água, sair, por exemplo, de um poço, você precisa de uma bomba para puxar. A água não sai de um poço de forma natural justamente por isso. Porque só vai existir pressão se existir altura, a gente já acabou de ver aqui. Professor, isso não interfere no corpo humano, não. Interfere muito. É por isso que a gente tem um limite de altura. Mas que tenha pessoas gigantes, se você quiser calcular depois, vai ter uma diferença de altura entre a cabeça e o coração, que é a nossa bomba. Certo? Tem um limite à altura do ser humano. Se o ser humano for muito, muito alto, o coração vai ter que ser muito forte para bombear. Então, existe um limite de altura do ser humano. Se vocês quiserem pesquisar na internet, porque no meu caso eu lembrei agora, aí não coloquei no slide, certo? Olha mais um exercício, o tal do sifão. Que até uma dica para vocês, não façam isso, né? Tem gente que bota uma mangueirinha e puxa. Eu faço isso quando eu estava secando aquário, porque no máximo eu vou engolir água velha. Mas aqui com gasolina eu não faço isso não, mas tem gente que faz, né? Certo? Às vezes com um canudo soprando também funciona. Mas é o seguinte, isso aqui é um sifão. Então, o sifão é um instrumento usado para a retirada de água de lugar de difícil acesso. Sifão é uma mangueira colocada entre dois desníveis. Uma mangueira, um cano, a gente chama de sifão. Por isso que no caso do carro aqui, a gente coloca uma mangueirinha. Como mostra a figura a seguir,
Seu funcionamento se baseia no fato de que, quando o tubo liga os recipientes A e B, com diferentes alturas, está cheio, há uma diferença de pressão hidrostática, eu falei, ó, altura entre os pontos P e Q. Cadê os pontos P e Q? Aqui, ó. P e Q vão ter pressões diferentes, o que provoca um fluxo de água de A para B, do mais alto para o mais baixo. Essa diferença de pressão depende da seguinte característica do nosso planeta. O bom é isso, a gente acabou de ver, a pressão depende de densidade, gravidade e altura. Qual dessas três é características do nosso planeta? Certo? Do planeta aqui só tem a gravidade, a altura depende de onde você coloca. E a densidade depende do líquido, né? A densidade da gasolina aqui vai ser diferente da água, por exemplo. Então, de cara, a resposta correta... Cadê aqui? Aí você chama de G. Professor, não tem gravidade aqui não. Lembrando que G, na verdade, a gente chama de gravidade por intimidade que a gente tem. Essa grandeza. E aí, gravidade, como é que tá? Tudo bem? Mas o nome correto é aceleração da gravidade, né? Lembra lá do primeiro trimestre? É um tipo de aceleração. É a aceleração dos corpos em queda livre. Dos corpos incluindo os líquidos. Então, a resposta correta é a letra B. Tá aqui, ó, gente. Letra B de Boston. Professor, que palavrão é esse? Boston, uma cidade dos Estados Unidos. Visitem, que é muito bonita. Vamos a alguns teoremas da hidrostática, como eu falei para vocês. Teorema de Steven. Não é Steven Spielberg, é só Steven. Haha, que piadinha mais sem graça. A diferença de pressão entre dois pontos no interior de um líquido é diretamente proporcional ao desnível vertical entre eles, em relação à superfície livre de um líquido. Professor, você lê. Precisa ler para mim não, professor. Tá bom, não vou ler. Vou explicar. Eu gosto de ler também. Então é o seguinte, gente. O teorema de Steven nada mais é do que uma evidência da pressão hidrostática. Ele está dizendo que se eu tiver um desnível vertical, olha só, desnível vertical, que palavrinha chata, isso aqui é a minha altura. Certo? Se não tiver no mesmo nível quando eu vou aqui no vertical, vertical é altura. Se tiver uma altura, a pressão vai aumentando. Olha a pressão aqui, estou falando em termos de pressão. Vai aumentando. Isso quer dizer que a pressão no meu pé, quando eu estou nessa posição aqui, ela é maior do que a pressão aqui no meu cotovelo. Quanto mais profundo, maior a pressão. Está aqui. Quanto mais profundo, maior a pressão. Esse é o teorema de Steven, bem básico. Como eu disse, a gente não vai trabalhar muita fórmula. A gente vai pegando aqui uma teoria, um embasamento para no ensino médio, aí sim você chegar já dando trabalho. Olha para cá, barragem. Por que é que as barragens têm esse formato? Certo? Na sua maioria tem esse formato, ou seja, a parte de baixo ela é mais reforçada do que a parte de cima. Se você olhar qualquer barragem vai ser desse jeito. Por quê? Gente, aí nós temos aí algumas barragens que romperam e tudo mais. No meu caso foi falha de engenharia, falha de arquitetura das barragens. Então é por isso que a gente tem que estudar bem física se você quer ser um engenheiro para não estar cometendo essas falhas no futuro. Bom, mas basicamente, por que é que ela tem uma base maior? Porque a pressão da água é maior aqui nesse ponto. Quanto mais profundo, maior a pressão. Simples assim. Certo? Então eu vou perguntar para um de vocês na próxima aula. Por que as barragens têm o formato de... Que formato é esse aqui? É um formato... Eu vou chamar de pirâmide, certo? Porque aí você entende. Tem um formato de pirâmide na sua base. Você vai dizer, professor, porque de acordo com o teorema de Steven, aí bota para lascar. Teorema de Steven, a pressão é maior no ponto mais profundo da água que é acumulada pela barragem. Olha aqui que resposta linda. Duvido algum de vocês decorar isso. Mas olha só, exercícios. A figura abaixo representa um filtro contendo água. Nosso filtro aqui, que em alguns estados é chamado de talha. Inclusive, tive que mudar aqui, porque se eu botasse talha, ninguém ia entender. Eu não sabia que é chamado de talha. A pressão da água é exercida sobre a torneira. Ele quer saber a pressão que está aqui na torneira, que faz a água sair aqui. Fechada. Quer dizer, está fechada. Não saiu ainda, está fechada, mas tem pressão. Depende de quê, gente? Obviamente depende da altura. A gente acabou de ver, mas tem dois aqui que tem altura. Então vamos tentar identificar. O resto eu já risquei aqui que não é.
da altura da superfície da água em relação ao fundo do recipiente. Como eu quero, aí você decora, com relação ao fundo do recipiente, com relação ao fundo do recipiente. Aí vai e marca. Errado. Eu quero a pressão na torneira, gente. Se você olhar a torneira, ela fica um pouco acima do recipiente. É por isso, do fundo do recipiente, que a gente tem que limpar o filtro de vez em quando. Porque essa água que fica aqui embaixo, essa aguinha que fica aqui embaixo, por mais que a torneira esteja bem embaixo mesmo, mas sempre deixa uma sujeirinha com o tempo. Então você tem que limpar bem o seu filtro de barro. Mas a resposta correta é a letra E. Eu esqueci, letra E de quê? Eu nem lembro. De helicóptero. É terrível isso. Princípio de Pascal. E não me chegue na aula com o princípio de Pascal. Eu tiro logo 2 pontos. Viu? De novo, não é Pascal. Pascal, coelho da Páscoa. É Pascal. Pascal. Repita aí 10 vezes para não errar na aula. Errou na aula, perdeu ponto. Então, o princípio de Pascal diz o seguinte. Uma alteração de pressão aplicada a um fluido em um recipiente fechado é transmitida. Ele fala da transmissão de pressão, ó, integralmente a todos os pontos do fluido, bem como as paredes do recipiente que o suportam. Já não entendi, professor. Vamos lá, vamos entender. Você aplica uma força aqui, neste ponto, a força vai passando para o líquido, ponto a ponto, até chegar do outro lado. Isso faz com que surjam diversos dispositivos hidráulicos. Esse é um deles. Esse exemplo aqui é chamado de prensa hidráulica. Serve para aumentar a força. A pessoa com um dedo aqui é capaz de erguer um objeto pesado. Aqui. É como funciona, por exemplo, aquele sistema para erguer carro numa oficina. Olha só, falei do carro e ele apareceu aí. Ó. O peso de uma pessoa pode erguer o peso de um automóvel, mesmo tendo pesos diferentes, porque a pressão vai ser a mesma. Então, como aqui ó, eu tenho uma área menor, certo? Aqui eu tenho uma área maior, a pressão vai aumentar. Princípio de Pascal. Então, o princípio de Pascal serve, anota aí, para que serve o princípio de Pascal? Serve para aumentar a força. Aumenta a força. Onde é que ele é utilizado? Em dispositivos hidráulicos. Como, por exemplo, olha aqui outra figurinha que eu peguei bem animada, o freio hidráulico do carro. Nós temos carro com freio mecânico e freio hidráulico. O freio hidráulico ele é bem mais sensível. Tocou no freio, que já dirigiu aqui, os pais de vocês, né? Porque vocês, alguns nem dirigem ainda, nem devem dirigir. Mas os pais de vocês já devem ter dirigido um carro com freio mecânico. Você tem que empurrar o pé mesmo para ver se o freio funciona. Aqui não, ó. Porque quem vai fazer a força aqui é o fluido, nesse pequeno esquema aqui. É lógico que vai ser algo bem mais elaborado, mas quem está fazendo a força é o fluido. E o fluido, ele transmite a pressão aumentando a força. Isso quer dizer que o mínimo esforço que você faz aqui no freio vai fazer com que a pastilha do disco aqui seja frenada, né, ou freada. Então, bora para cá para mais uma questão de Enem. Tá vendo que o Enem só vamos preparar no ensino médio. Não é não, gente. Você vai tendo toda uma base. Como eu disse, no ensino médio a gente vai dar mais uma ênfase à questão de cálculo. Mas muito disso que você está vendo agora, vai ver no ensino médio novamente. Desde a remota antiguidade, o homem, sabendo de suas limitações, procurou dispositivos para multiplicar a força humana. Lembra da alavanca? A invenção da roda foi, sem sombra de dúvida, um largo passo para isso. Hoje, uma motorista dirigindo um veículo, com um leve toque no freio, consegue pará-lo quase que instantaneamente. Tocou no freio, o carro para. É o freio hidráulico. Tal dispositivo está fundamentado em qual princípio físico? Na hora dá um branco. Chegou lá no terceiro ano para você lembrar assunto do nome do primeiro, dá um branco. Mas aqui está bem fresco, né? Pra gente, eu acabei de falar para vocês. É o princípio de Pascal, professor. Pascal, e você perdeu 2 pontos, porque o nome correto é Pascal, certo? Que vem em homenagem ao cientista Blaise Pascal. A gente está já terminando a aula, chegamos ao terceiro ponto, terceiro teorema da aula de hoje, o teorema de Arquimedes, o mesmo cara
da alavanca, é ele mesmo. Arquimedes tem uma historinha curiosa sobre ele, como é que ele determinou o empuxo. Foi para diferenciar o ouro de outros metais. Mas aí, se você quiser saber da história, eu indico uma pesquisa no Google, porque eu não vou entregar de bandeja para você não. Até porque não faz parte da aula saber a lenda de Arquimedes, mas é bom conhecer. Mas eu vou falar aqui, ó. Vou falar do que interessa aqui para física. O teorema de Arquimedes, chamado de empuxo. Não é impulso. Impulso é outra coisa. É impulso mesmo, do jeito que está aí com X. Não me corrijam. Todo o corpo imerso total parcialmente num fluido em equilíbrio, olha o corpo dentro da água de novo, dentro de um campo gravitacional, fica sob a ação de uma força vertical com sentido ascendente, uma força para cima, aplicada pelo fluido. Essa força é denominada empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Olha só uma animação aqui para a gente entender bem isso. Certo? Cadê? Não vai não? A animação desanimou. Estava tão animado. Mas vou dizer para vocês como é que funciona isso aqui. Certo? Não me pergunte por que a animação aqui travou. Mas é o seguinte, eu tenho um corpo e esse corpo vai ser mergulhado na água. Quando esse corpo for mergulhado na água, esse nível de água vai subir e vai começar a derramar aqui. A quantidade de líquido, foi isso que Arquimedes descobriu, a quantidade de líquido que derrama, ela é exatamente igual ao volume do corpo que você colocou dentro da água. E esse líquido derramado faz surgir uma força aqui no corpo para cima, chamada de empuxo. Vamos a algumas decorrências disso? Você coloca um corpo dentro da água, você tem a impressão de que ele é mais leve dentro da água. Se tem uma pessoa bem pesada, coloca ela na piscina, você consegue erguer a pessoa facilmente. Por que isso ocorre? Porque o empuxo está empurrando a pessoa para cima. Não é que a pessoa ficou mais leve dentro da água. A gente está no planeta Terra, a gravidade é a mesma. Por que a pessoa aparentemente fica mais leve? Porque o empuxo está empurrando ela para cima, então você ajuda. E é assim que navio ele tem milhões de toneladas de aço, que é muito mais pesado que a água. Mas a arquitetura dele é feita para que o empuxo seja maior do que o peso. Por mais que ele tenha metal, o empuxo vai ser maior do que o peso, porque ele é cheio de ar, um navio submarino. Então, ele sobe ao invés de descer. O homem, quando descobriu essa força chamada empuxo, foi um dos grandes avanços também da humanidade. Olha o iceberg aí. Ó. A expressão, isto é apenas a ponta de um iceberg, muito usada conotativamente. A gente usa quando tem alguns problemas que não estão aparecendo, né? Ah, você viu? Tirei 0 em física. Meu amigo, é só a ponta do iceberg. Tu nem viu história, geografia, matemática. Vai ver lá a desgraceira. Vamos voltando aqui. Então, quando eu digo que a ponta do iceberg, quer dizer que tem coisa mais escondida. Por que a gente usa isso? Para mostrar que se vê apenas uma parte muito pequena de um problema, ficando o resto escondido. Faz uma referência à situação física. Por quê? Gelo é água, né, gente? Mas o gelo, ele é menos denso que a água, então ele boia. Só que ele boia com pouquíssima fração fora da água. A maior parte do iceberg, isso é qualquer iceberg, está sempre dentro da água. Cerca de 80% do iceberg está sempre imerso. Então você viu o iceberg que bateu no Titanic, o problema não era a parte que eles viram, não. A parte que eles viram pode até ter sido grande, mas o que estava embaixo foi pior, foi o que rasgou o navio também. Tem outros fatores, né? Estava muito frio, o metal da época não era muito bom, então o metal saiu se quebrando como se fosse vidro. Então ao invés do iceberg rasgar o casco do navio, como a gente pensa, na verdade ele saiu meio que quebrando mesmo, como se fosse vidro. Bom, mas isso não é o caso. Assinala a alternativa cujos dados se relacionam diretamente com essa situação, a situação do iceberg. Por que é que o iceberg boia? E por que é que o iceberg só tem uma pontinha aqui para fora? É o teorema de Arquimedes, gente, que faz o iceberg boiar. O iceberg boia porque aqui tem um empuxo. Só que esse empuxo não é suficiente para tirar o iceberg da água, né? Como eu disse, o empuxo, na verdade, ele vai ser relativo só a esses 80% aqui. O que está fora não causa empuxo, lógico, tem que estar dentro da água.
Só um pequeno detalhe aqui, certo, gente? Que isso que eu falei para os fluidos serve para os gases também. Então, por exemplo, o empuxo é responsável pela ascensão de um balão. Por que é que o balão sobe? Por que é que o balão ascende? Eu estou falando ascende com SC. Não é acende de acender, não. Acender um fósforo. Ascende, sobe. Por que é que um balão sobe? Porque ele é feito de forma que o empuxo seja maior do que o peso. Então o balão vai subindo. Pronto, gente. E com isso, nós encerramos a aula de hoje. Vocês viram que foi um passeio pela hidrostática. Façam aí seu resumo, que segunda-feira tem chamada oral para vocês. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.